Vamos lá, olá pessoal, agora sim ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram simultaneamente. O áudio agora tá bom, a gente estava com problema de áudio aqui no Instagram, mas já resolvido agora. Bom, a live de hoje a gente vai falar, como vocês podem ver aí no título, né, e também como a gente publicou na madrugada aqui nas nossas mídias sociais. Hoje a gente vai falar sobre Reino Unido, né, Inglaterra especificamente, que é um outro destino da Hello Study. Faltavam esses dois destinos, na Inglaterra e Estados Unidos. E para participar com a gente hoje é o nosso gerente regional das nossas agências do Sul, o Ivan. Ele já está aqui assistindo a live, já a gente vai trazer ele aqui para contar um pouquinho também da experiência que ele teve. Ele já morou na Austrália, já morou na Inglaterra, já morou na Nova Zelândia, então ele tem bastante experiência sobre intercâmbio, está muito tempo no mercado, então vai ser um papo bastante produtivo. Antes, como de costume, nessas lives que a gente fala dos países, eu vou passar para vocês aqui as informações mais atualizadas, né, que a gente tem da situação dos países, hoje focando em Inglaterra e Estados Unidos. Claro, né, se tivesse alguma notícia nova de Austrália ou de Canadá, Nova Zelândia, a gente passaria também, mas a princípio a gente vai falar desses dois. Primeiro, começando pelo Reino Unido, que a situação está um pouquinho mais bem controlada, né? Atualmente não existem dados, existem na verdade, mas a gente vai englobar todos os dados do Reino Unido, que é de onde saem os estudos, as regras para flexibilizar a quarentena, né, o isolamento. Então vamos trabalhar com dados de Reino Unido, mas obviamente a gente trabalha principalmente com escolas da Inglaterra. Hoje o Reino Unido ele tem um número de contágio aí de coronavírus de cerca de 280 mil pessoas, um pouquinho a menos que o Brasil. O pico que eles tiveram dos casos foi no mês entre março e abril ali, que eles tiveram 8 mil, uma média mais ou menos de 8 mil e poucos casos por dia, e hoje esse número desceu bastante, hoje ele já está na faixa de 1.600 casos por dia. Isso fez com que, obviamente, os governos eles flexibilizassem já esse isolamento social que foi instaurado, implementaram no país, na verdade, desde março. Então, escolas de ensino, escolas infantis, ensino fundamental, infantil e fundamental, eles já voltaram, né, gradualmente a reabertura. Obviamente não são todos os pais que permitiram a volta dos filhos. Existe até um estudo recente que, apesar de escola fundamental e infantil ter a autorização para reabrir, cerca de 45% dos pais ainda não se sentem à vontade de mandar os filhos para as escolas, até porque não vai ter aquele controle de uma criança ficar separada da outra, por exemplo, numa atividade de lazer. Mas já estão autorizadas a reabrir. Além delas, né, supermercados ao ar livre também já podem funcionar, e algumas lojas, alguns comércios, obviamente seguindo algumas restrições, né? Número de pessoas ali junto no próprio estabelecimento. Como na Austrália a gente falou um tempo atrás, existe um perímetro ali, se eu não me engano são 4 metros quadrados, que a pessoa não pode ter mais de 2 pessoas nesses pontos. As lojas, na verdade, eles trabalham de uma maneira diferente na Inglaterra, né? Porque eles já estão num estado um pouquinho mais avançado dessa liberação de economia, e nesse momento, no país, eles estão permitindo que haja encontros de até 6 pessoas juntas, assim, ao mesmo tempo. Na Austrália começou com 10, o segundo passo seria 20, e depois também eles aumentariam esse... Opa, o vídeo deu uma pausada aqui. Só um minutinho que o vídeo no Instagram deu uma pausada. Só um minutinho, pessoal. Deu algum probleminha aqui no Instagram e o vídeo pausou. Vocês estão me vendo aqui? Porque na minha tela está aparecendo que o vídeo está pausado. Vocês podem mandar uma mensagem só para ver se vocês estão assistindo? Principalmente o pessoal do Instagram. Porque aqui para mim apareceu vídeo pausado, vídeo ao vivo pausado, só que ele não pausou não. Aparentemente, né? Deixa eu ver se foi o celular. Tivemos um probleminha técnico aqui, pessoal, só um minutinho. A gente já está voltando. Probleminha técnico aqui no Instagram, pessoal, a gente já está voltando ao vivo aqui nele. Vou voltar aqui, peraí.
Só um minutinho. A gente já volta ao raciocínio. Opa. Bom, pessoal, me desculpa aí, a gente teve um probleminha. O vídeo pausou sem nenhuma explicação aparente. O Instagram está um pouco instável hoje. Vocês voltaram a ver aqui? Estão conseguindo ver normalmente? Só me dizem, por favor, se o áudio está um pouquinho melhor. Espera aí. Veja se melhorou o áudio, por favor. Acho que vai dar uma melhorada no áudio agora. Hoje o Instagram está dando um trabalhinho a mais aqui, né, gente? Melhorou? Então, beleza. Bom, tá só voltando aqui. No que eu estava falando da Inglaterra, então eles permitiram agora que as pessoas tenham encontros, né, de até 6 pessoas no mesmo ambiente ali. Como eu falei, as escolas de ensino fundamental e infantil já têm a permissão de voltar a trabalhar. A fronteira da Inglaterra, eles fecharam uma época, principalmente para os países da União Europeia, que o Reino Unido não faz parte, né? Então a fronteira ela permanece aberta, agora ela segue aberta. A única restrição que eles têm é que a pessoa que estiver vindo do exterior, independentemente do país, ela tenha que fazer uma quarentena de 14 dias. Se for, obviamente, cidadão, faz a quarentena em casa. Se for uma pessoa de outro país, ele tem que fazer essa quarentena, organizar essa quarentena. Essa é a informação oficial do governo. Previsão, então, não tem uma previsão de reabertura de fronteira porque não fechou. As escolas de inglês e universidades, eles permanecem fechados. Não existe uma orientação ainda de reabertura. A gente acredita aí que segundo semestre, julho ou agosto, essa reabertura na Inglaterra deve acontecer. Né, a próxima etapa de reabertura de economia dentro do Reino Unido é a abertura de, por exemplo, pubs, né, que é bem tradicional na Inglaterra, e restaurantes. Isso deve acontecer no mês de julho. Então, nesse momento é só o comércio, alguns comércios locais, né, supermercados obviamente abertos, principalmente supermercados ao ar livre, né, isso está autorizado, e alguns outros tipos de comércio eles seguem abertos com algumas restrições. O próprio futebol, que é super tradicional na Inglaterra, já tem a previsão de voltar. A Premier League, que é a principal liga de futebol do país, né, da Inglaterra, ela tem a previsão de reiniciar os jogos no dia 17 de junho, então já está bem próximo. A Copa da Inglaterra também, eles iniciam também em julho também, é outro campeonato bastante importante, diferentes campeonatos, mas organizados pela Liga Inglesa ali. Então, aos poucos a economia já está voltando. Obviamente, esse futebol que eu acabei de falar, ele volta à atividade, mas o público não vai ser ainda permitido, até por um tempo, mas os jogadores já vão praticar, os campeonatos vão voltar normalmente. Então, só retomando o que eu falei no começo, antes que a live deu uma parada aqui no Instagram, o Reino Unido então tem 280 mil casos, hoje mais ou menos eles registram uns 1.600 casos por dia, a economia já está voltando, escolas de ensino fundamental e ensino infantil eles já têm permissão de abrir, supermercados ao ar livre, alguns comércios, restaurantes e pubs devem abrir no mês de julho, escolas de inglês que a gente trabalha, universidades permanecem fechados, e o futebol, como eu mencionei agora há pouco, um dos principais atrativos do país, ele deve voltar a funcionar, as atividades, na verdade as ligas devem ser retomadas já no dia 17 agora de junho, que é a previsão, o acordo que foi feito. E como eu falei, não tem restrição de entrada de nenhum país no momento, a única restrição é que cada pessoa que venha do exterior, ele precisa ficar 14 dias de quarentena, aquele self-isolamento, vamos dizer assim, que a Austrália adotou, os Estados Unidos adotou, aqui no Brasil também foi adotado, não arrisca como nos outros países, mas entrando no país você precisa ficar 14 dias isolados antes de sair as atividades normais. Agora um pouquinho dos Estados Unidos, a situação é um pouquinho mais delicada, principalmente para brasileiros ou quem está no Brasil. Vocês devem ter acompanhado. Na semana passada, o governo norte-americano ele informou que cidadãos não americanos que estiveram no Brasil seriam proibidos de entrar nos Estados Unidos. Então, obviamente, essa regra serve para brasileiros, né? Eles disseram isso, disseram que pretendem abrir o mais rápido possível, mas não tem previsão de reabertura. Então, hoje, apesar de o país estar aberto para algumas outras nações, se você da ou residente aqui no Brasil e pretende viajar para os Estados Unidos, não é permitido, até que principalmente a situação
a luta contra o coronavírus no Brasil esteja mais estabilizada, então nesse momento o brasileiro não pode viajar, mas em relação à economia local, apesar da quantidade de casos, que é o país que tem mais casos atualmente, estão beirando aí os 2 milhões de casos, hoje dá 1 milhão e 900 mil, um pouquinho mais que isso, eles têm em média, estão tendo em média aí 20 mil casos por dia, é um número estável, está estabilizado. Se vocês darem uma olhada, obviamente, acabei de falar aqui que o caso da Inglaterra é de 1.600 casos dias, mais ou menos, enquanto os Estados Unidos tem 20 mil, só que a população dos Estados Unidos ela é bem maior, né? A população dos Estados Unidos ela tem aí mais ou menos o dobro da população brasileira, ou seja, de cerca de 400 milhões de habitantes. Dos 50 estados norte-americanos, quase todos eles já estão com a economia reabrindo aos poucos, então é possível ver, por exemplo, comércio aberto, parques recebendo já as pessoas, a gente tem essas manifestações que têm acontecido, né, nos Estados Unidos, as pessoas estão na rua, obviamente a manifestação ela não tem uma autorização prévia do governo, né, por conta do isolamento, né, mas elas têm acontecido, mas é possível vocês verem, por exemplo, que alguns comércios, parques de diversões, como o caso da Disney, eles já têm previsão de abertura, a Disney deve abrir em julho, e nesse momento há uma região da Disney que eles têm restaurantes e lojas, essa região já está aberta, funcionando para o público, com restrições, obviamente, mas os parques da Disney, sim, não vão operar como operavam antes, né, de ter milhões de pessoas ao longo do ano, vão receber menos pessoas no começo, mas a partir de julho esses parques já vão ser abertos, é uma informação oficial da própria Disney. Falando um pouquinho de esporte, a gente falou dos Estados Unidos, na Inglaterra, a questão do futebol que volta agora em junho, a NBA recebeu a orientação de voltar, alguns clubes, né, alguns times não aceitaram as condições que foram impostas, e amanhã eles têm uma nova reunião, aí nessa reunião vai ficar decidido quando eles devem voltar ou não para a temporada 2019, para a temporada 2020, ou 2019-2020, se eu não me engano, é essa nomenclatura que eles usam. Então, a economia tem voltado aos poucos, apesar de o país estar com bastante casos, é possível ver que as pessoas já estão na praia, saiu fotos, por exemplo, de festas, que assim que foi liberado as festas estavam cheias, eles estão tentando, obviamente, controlar o máximo possível, e ainda não há relatos se nesses estados que a economia já foi aberta e aos poucos está voltando ao normal, se não tem relato, por exemplo, de ter aumentado o número de casos. Então, eles estão adotando aos poucos esse retorno. As escolas de inglês e universidades também nos Estados Unidos permanecem fechadas, né, nesse primeiro momento, até porque tem esse período de férias, agora lá de meio de ano. Então, a gente acredita também que nos Estados Unidos vai depender principalmente da autorização de entrada de pessoas que estiveram no Brasil, e principalmente de brasileiros, mas a gente acredita que para o segundo semestre, ali, por exemplo, entre... vamos dizer assim, agosto, setembro já deve ter uma solução de reabertura de fronteira, aliás, de reabertura das escolas de inglês e, obviamente, se o brasileiro puder voltar ao país, a gente consegue encaminhar os novos processos de estudo e tudo mais. Mas é bem possível que essa restrição ao Brasil não dure tanto tempo, é só, obviamente, o Brasil passar esse pico, até as notícias da OMS... as notícias que a gente vê assim, em jornais dizem que o Brasil a América do Sul, na verdade, é o atual epicentro, né, da pandemia, e deve ser um dos últimos que já passou pela Ásia, pela Europa, América do Norte e agora América do Sul. Então, a gente acredita que em breve, aí, um mês mais ou menos, as coisas já podem começar a entrar no estado de normalização. A gente vê aqui em São Paulo e alguns outros estados do Brasil que já estão estudando a flexibilização e a gente espera que seja uma flexibilização consciente e que realmente haja a expectativa dos casos realmente diminuírem e as coisas irem voltando ao normal. Então, falando bastante de números aqui, né, de situação dos países, agora a gente vai chamar o Ivan, que é o nosso... gerente regional da Hello Study nas agências do Sul, né? Ele cuida de Porto Alegre e Curitiba, e ele vai participar aqui com a gente porque além de passar as informações das promoções exclusivas que a gente tem encerrando agora no mês de junho, como a gente anunciou que ia fazer, ele vai contar um pouquinho da história dele também, porque ele já morou na Inglaterra, já foi para a Austrália, já morou na Nova Zelândia, então ele tem bastante experiência em relação ao intercâmbio, vai compartilhar aqui com a gente e depois ele passa as informações. Eu vou aceitar ele aqui, que ele já mandou a solicitação no Instagram, só um minutinho, convidando ele aqui pelo Instagram, e no Facebook ele vai entrar agora. Olá, Ivan, tudo bem? Consegue, deixa ele só, ele acabou de entrar aqui no Facebook, só que ainda tá, isso, agora entrou no Instagram também. Olá, Ivan, tudo bem? Consegue me ouvir? Consigo sim, beleza, gente?
Olá, esse é o Ivan, como eu falei, ele é o nosso gerente regional, ele cuida das agências de Porto Alegre e Curitiba, já está completa esse mês um ano aqui com a Hello, né, Ivan? Mas Verdade. a esposa do Ivan já trabalhou com a gente bastante tempo, né, ficou, se não me engano, acho que uns quase 4, 5 anos, né, ela saiu por conta da Exato. maternidade, aí o Ivan, coincidentemente, o Ivan entrou aí para fortalecer a equipe. Bom, Ivan, primeiro, boa noite. Obrigado aí pela sua Boa participação. noite. É um prazer, né? Realmente eu acompanho a empresa faz bastante tempo e Sim. quando eu tive o convite, né, de fazer Uhum. parte da equipe, aceitei, né, entendendo a história, a reputação da empresa, né? Uhum. Então já realmente completando o ano, no meio dessa loucura aí da pandemia e tudo, né? Mas a gente está saindo bem Sim, fortalecidos, né? E com muita proximidade e confiança junto aos nossos alunos, né? com certeza. Ivan, conta um pouquinho pra gente da sua história, né? Não, eu acabei de falar aqui que você já morou na Inglaterra, ficou um tempo na Austrália, viajou pela Europa toda, morou na Nova Zelândia, mas a sua história também no Exato. mercado, né? Na área de intercâmbio. Uhum. Quanto tempo você atua nessa área, para o pessoal conhecer um pouquinho de você também. Claro. Bom, primeiramente, eu sou realmente da área do turismo, né? Eu sou turismólogo de Uhum. formação. Eu saí do Brasil com intercâmbio para Londres, né, na Inglaterra, com 9 meses, e eu acabei morando 7 anos no exterior, né? Uhum. Então, aí depois de muito rodar, foram cerca de 30 países, passei 2 anos em Londres, alguns meses na Austrália, e depois alguns anos também na Nova Zelândia. No mercado, eu já estou há 6 anos, desde que eu voltei ao Brasil, Uhum. exclusivamente na área de intercâmbio, né? Há 6 anos trabalhando com isso e há seis Legal. anos auxiliando nossos alunos aí a realizar esse sonho. A gente tem uma pergunta aqui no Instagram e você vai com certeza ajudar bastante a gente já nessa pergunta. Você falou que, aliás, trabalha bastante tempo no intercâmbio com a Hello, especializada Sim. nesses 5 destinos que eu já mencionei: Austrália, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Nova Zelândia. E o Luiz Gustavo perguntou aqui se pode trabalhar na Inglaterra durante o intercâmbio. É uma pergunta bem relevante, até porque foi uma situação que hoje em dia tem alguns pormenores, aí, algumas Uhum, exceções, né? Então, na época que eu fui, era muito tranquilo, porque assim como acontece com Nova Zelândia, acontece com a Austrália, você uhum, poderia fazer um simples curso de inglês e tinha permissão de trabalho por meio período, né? uhum, E, infelizmente, começaram a ocorrer muitas deportações, muita gente que permaneceu lá ilegalmente, e eles acabaram, já há muitos anos já, que eles interromperam isso. Então, uhum, atualmente, é apenas para programas de higher education, que seriam programas em universidades, né? Então, só uhum. graduação, mestrados, programas universitários que permitem daí trabalho. Mas aí E o até trabalho uma notícia. o trabalho pode ser em qualquer lugar, porque a gente sabe, por exemplo, que nos Estados Unidos, quando você faz uma universidade, você pode trabalhar, mas aquele trabalho é um campus, né? Você tem que trabalhar ou na biblioteca ou no café. Na Inglaterra é assim também? Não, não, daí fica muito próximo ao que ocorre com o Canadá, Uhum, ocorre com a Austrália, ocorre com Nova Zelândia, né? Você uhum, pode é uma autorização em aberto, onde você pode trabalhar em qualquer local, né? E até entendi. uma informação que talvez muita gente não tenha é que para tentar ser competitiva de novo, o Reino Unido estava retomando a questão do visto de trabalho pós curso universitário, Ah, né? Então, sim. antes permitia apenas 4 meses após o término, eles estavam Seria. retomando os 2 anos, né? Uhum, E iam implementar a partir esse intake agora de setembro. Então, é uma incógnita agora se isso vai seguir adiante. Muito provavelmente sim, né? Porque eles começaram a perder muito para a Austrália, perder muito alunos para o Canadá, devido a uhum. essa a eles terem em 2012, né, que eles tinham extinguido isso. Sim. O Luiz Gustavo já até completou a pergunta aqui. Ele perguntou: então não existe os tipos de cursos de business ou certificado? Existe até existe, né? Mas esses cursos não permitem que o estudante trabalhe no momento, no mesmo período de estudo, né, Ivan? Isso, então assim, realmente aí vem a importância, né, de trabalhar com uma empresa especialista, aí vem a importância de Uhum. você trabalhar com um agente qualificado, né, dessa área de intercâmbio, justamente para te ajudar a navegar dentro desses diferentes modelos educacionais, que cada Sim. país tem suas especificidades, né? E então na Austrália é muito forte essa questão dos programas técnicos, e Uhum. no caso da Inglaterra, eles mantêm isso um pouco direcionado para a população local, isso não é massificado para o estrangeiro.
né? Então acaba ficando Uhum. esse gap, esse distanciamento entre quem faz um programa do idioma, depois praticamente tem que pular para um programa já universitário, né? Então não tem tão Entendi. forte essa questão do programa técnico. Legal. Sei que a gente falou aqui bastante de Estados Unidos e Inglaterra, e você já morou na Inglaterra há bastante tempo, conhece a Austrália, morou na Nova Zelândia. Como a maioria do nosso Sim. público, até o Luiz falou aqui que ele já morou na Austrália também, e a maioria do nosso público, até pelo histórico da Hello, ele é um público mais direcionado para a Austrália. Comenta um pouquinho com a gente, Ivan, as principais diferenças e também as similaridades entre a Inglaterra e a Austrália. E para quem não sabe, obviamente a Inglaterra foi colonizada pela Inglaterra. A Austrália faz parte, né, a rainha da Inglaterra é a rainha da Austrália, mas eles Do são totalmente Commonwealth, separados, né, em termos de economia e tudo mais. Explica pra gente um pouquinho exato. as diferenças e as similaridades dos dois países, Ivan. Não, legal, acho que isso é bem relevante, que né, muita gente, quando começa esse planejamento, né, conhecimento ele é poder, né? Sim. Então, eu morei em Londres especificamente, porém, o Reino Unido ele te dá essa possibilidade de, dentro de uma mesma ilha, você visitar diferentes países, né? Então, você tem Uhum. ali tanto o País de Gales, a Escócia, então eu tive essa oportunidade, mas eu morei em Londres, que é uma grande metrópole global, Uhum. né? Então, me atraía muito. Eu estudei uns anos de design gráfico também, me atraiu muito a questão de história da arte, história como um todo, né? Eu sempre estudei muito idiomas, né? Então a Europa te dá essa possibilidade de você aproveitar um fim de semana e você pode ir para um país e vivenciar uma cultura, um idioma, tudo diferente, né? Sim. A Europa te dá essa possibilidade de a história viva. Quando eu morava em Londres, eu tinha uma bicicleta, então eu Uhum. gostava de fazer caminhos diferentes. E todo dia você via um prédio novo novo eu digo vivenciando, Sim. né, como novo para mim, mas você via ali um pub que tinha 300 anos, né, o outro Caramba. prédio que na frente estava lá tinha 400 anos. Então é bem aquela sensação de velho continente, né? Uhum. E como é uma grande metrópole, isso te dá uma experiência muito única, que é o antigo, é o velho continente, mas ao mesmo tempo ele tem aquela questão underground, tem aquela questão alternativa muito forte, né? Uhum. Então eu gostava muito disso, eu me identifiquei muito com Londres e me identifiquei muito com o país, né? Que legal. Inclusive eu tive uma educação bem de inglês americano, né? Em Uhum. Curitiba eu estudei numa escola super americana e daí eu tive esse choque, né? Eu sempre falo para as pessoas experienciarem um tipo diferente de inglês, não Uhum. interromper apenas só no britânico, apenas no americano, no inglês com sotaque americano. E eu atualmente falo com inglês mais britânico, gosto muito, aquela coisa bem, né, o Queen's Aham. English, né, aquela coisa Aham. meio da rainha, assim, né, bem legal. E indo para a Austrália, indo Nova Zelândia, é bem um novo mundo, são países Uhum. extremamente jovens, né, extremamente vibrantes, e que acaba sim tendo algumas similaridades em termos de, né, eu desembarquei em Sydney, e depois Uhum. desembarquei em Auckland, né, então a gente está falando de cidades que também são grandes, sobretudo Sydney, né? Então, uma grande Uhum. metrópole, então alguns paralelos bem fortes. Porém, como alguém do Sul, vocês estão vendo que eu estou de casaco Aham. aqui, né? É. A gente sofre um pouco com frio, O Léo tinha até então perguntado, o Leonardo acabou de perguntar, acabou não, um tempo atrás perguntou se estava frio em Curitiba. Ah, acho que a jaqueta responde, né? exato, com certeza ele deve ser de algum lugar mais quente, né? Uhum. Então, o pessoal aqui no sul, né? Você já comentou que eu atuo nos 3 estados aqui, dentro dos 2 Uhum. escritórios de Curitiba e Porto Alegre. A gente quer fugir do mau tempo, né? Uhum. Então, o pessoal quer buscar essa vida de praia, né? Então, Sydney, por exemplo, tem isso, tem os dois mundos, né? É uma grande Uhum. cidade, muitas oportunidades e, ao mesmo tempo, você está no litoral, né? Sim. Então, é uma cidade muito bonita. E os dois países, né, são bem desenvolvidos, mas salvo com essa questão aí que aconteceu, né, muito única da pandemia, a Austrália vinha como um país, por exemplo, com 30 anos sem nenhum tipo de crise, né? Uhum. Então, muito internacional, muito estudantil, né? Um grande destino, né, estudantil e internacional. Porém, a Inglaterra ainda segue sendo como o segundo maior destino, né, para estudantes aí globalmente Uhum. falando, e os Estados Unidos o primeiro.
Mas assim, olhando, quando eu fiz um intercâmbio, eu não fiz uma grande pesquisa, né? Uma amiga está vindo para o Reino Unido e eu Uhum. acabei decidindo ir para lá. Mas olhando para trás, a partir de agora, claro, não mudaria nada, né? Depois Sim. eu acabei indo, fiz um mochilão, comprei uma viagem de volta ao mundo e fui parar na Oceania. Mas com o perfil que eu tenho hoje, olhando para trás, né? Se eu soubesse de tudo que eu sei da Austrália, Uhum. esse universo que tem de tantos cursos, tanto de idioma quanto de cursos técnicos e também de ensino superior, eu Uhum. com certeza seria um grande candidato aí, tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia, né? Mas Bacana. a Europa te dá essa oportunidade muito única de você vivenciar tanto Sim. com tanta proximidade, né? Legal. A gente recebeu duas perguntas aqui, uma eu vou responder. O Luiz, né, eu tinha mandado antes, ele falou: acredito que o intercâmbio para a Inglaterra seja mais caro que a Austrália. Como sobreviver lá sem trabalhar? Tem trabalho legal? É perigoso? Ó, Luiz, primeiro que assim, é bem relativo essa questão do ser mais caro ou não. Como a Libra ela é mais cara que o dólar australiano, se você pegar, por exemplo, vou dar um exemplo bem aleatório aqui. Você pega uma escola da Austrália que custa $250, uma escola na Inglaterra não vai custar 250 libras, ela custa, por exemplo, 100, 120 libras, um exemplo. Obviamente que se você estiver pensando em real, eu vou ficar 6 meses lá gastando em real, obviamente você vai gastar mais lá porque a libra é mais cara. Só que, você perguntou, tem trabalho legal? Trabalho legal tem em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, tem pessoas que entram no Brasil de forma legal e trabalham de forma legal. A gente não aconselha, obviamente, porque o que acontece no futuro, né, com o seu passaporte, vamos dizer assim, você fica meio que manchado, você não pode mais entrar no país, se é um país que faz parte de uma comunidade, no caso o Commonwealth, você pode ter problema para entrar em qualquer país que faz parte do Commonwealth, então realmente não vale a pena. Não, não é perigoso assim, eu vou ser preso, não, você vai ser deportado, mas não é aconselhável fazer isso. E uma outra Eu posso pergunta, até falar da minha experiência disso aí rapidamente. claro. Tanto na Nova Zelândia quanto no Reino Unido, empresas onde eu trabalhava, ocorreram denúncias, Uhum, né? Então, nas duas empresas onde eu trabalhei, uma das vezes eu estava lá, de repente, do nada, entraram um monte de policiais uhum, e eles fecham todo mundo, eles checam a documentação de todo mundo naquele sim. momento. É bem Quem está ali comum isso lá, né? legalmente já é Uhum, detido, né? Em alguns casos uhum, já é levado direto para o aeroporto. Não sim. importa se você tem todas as suas coisas lá, toda a sua vida lá, né? Uhum, E falando dos Estados Unidos, eu já tive um aluno que o pai dele, 10 anos atrás, ele tinha sido 10 anos anteriores àquela uhum. situação, ele tinha sido deportado dos Estados Unidos e ele acabou tendo o visto dele negado, manchado pelo que o pai dele Histórico fez. da Então é família. bem sério. Não, É. não vale a pena não, é legal, sei lá, a gente se entende que a situação de cada um é bem particular, mas se você realmente quer ir para um país e trabalhar, por exemplo, eu quero fazer um intercâmbio, se não, se já fez, no caso do Luiz, fez a Austrália e não quer voltar para lá, tenta a Nova Zelândia, tenta um college no Canadá, que o valor não é tão caro quanto uma universidade e permite trabalho, então é legal seguir certinho assim, porque esses países levam essas regras bem à risca e pode ficar manchado no futuro. A gente recebeu uma outra Várias mensagem. possibilidades para fazer tudo legalmente, né? Não tem Sim, por que se sim, expor assim, né? exatamente. É. A Jandira mandou uma mensagem aqui, acredito que o Ivo deva conhecer, porque ela mandou: amo fazer intercâmbio. Deixa eu só baixar um pouco a mensagem. Sempre incentivo as pessoas a fazerem, não importa a idade que tenham. Amo a Hello Study, já fui várias vezes, já usei várias vezes o serviço de vocês e aí meu filho. Sempre indico vocês. Não sei se você conhece, mas foi a primeira vez que a Jandira apareceu aqui na nossa live. Jandira, obrigado pela mensagem, bastante positiva pra gente. Muito obrigado mesmo. A live já está dando 32 minutos, a gente teve aquele probleminha técnico no início, mas o pessoal também acho que está aqui também pelas promoções, né, Ivan? A gente separou algumas Sim. promoções para mostrar para vocês, tanto dos Estados Unidos quanto de Inglaterra, só para vocês terem uma noção de preço, mas é bom a gente até reforçar, o Ivan vai falar isso também, essas promoções elas se encerram esse mês de junho, e como a gente tem visto que a economia dos países estão voltando, já tem previsão de reabertura, inclusive de escolas, né, como eu falei aqui, de mercado, de comércio em geral, de esporte, a tendência é que assim que abrir, principalmente para a Inglaterra, abriu as escolas, os estudantes já podem começar a embarcar porque a fronteira não está fechada, né? Então, quem quiser estar na Inglaterra ou nos Estados Unidos, o interessante é já aproveitar essas promoções. Aí você passa para a gente, então, Ivan, umas Sim. ideias de preço? Eu acho bem legal, acho que fazer uma menção que talvez muita gente não saiba.
A Inglaterra, ao contrário do que ocorre com a Europa continental, Uhum. eles permitem cursos de até 6 meses sem um visto prévio, Sim, né? Então, acho que sim. sua colocação foi bem correta, porque literalmente, a hora que abrirem as fronteiras, se você quiser ir amanhã, Comprou você pode, passagem. contanto que você tenha a documentação da escola, Sim, sim. né? Antes de Então, a você. gente Desculpa. separou, Antes de você não, em falar relação às dos promoções, dos promoções, a gente recebeu uma mensagem aqui no Instagram, a Yamana Lopes, deixa eu subiu de novo, deixa eu descer. Yamana Lopes perguntou, alguma informação sobre o Canadá? Depois ela falou, também já sou serviço de vocês e recomendo. Ô Yamana, a gente fez, na semana passada a gente fez uma live exclusivamente sobre o Canadá, ainda não tem nenhuma informação nova, fronteira segue fechada, previsão de abertura no final desse mês, o país está controlando bem, a tendência é que províncias como British Columbia e Quebec eles voltem antes das atividades, porque eles se saíram melhor, né, nessa questão de combate ao coronavírus, enquanto Toronto, que é a província de Ontário, eles permanecem ainda um pouquinho mais devagar, né, nessa expectativa de reabertura. As escolas super parceiras nossas já informaram que a previsão de reabertura de campus para aula presencial é julho em Vancouver, e aí para Toronto a expectativa fica entre agosto e setembro. Desculpa cortar, Ivan, pode falar em relação às promoções. imagina, tem alguns nomes aí já conhecidos, né, dessas escolas parceiras, como a própria EC. A Uhum, EC, eles têm uma presença super global, porém, nos campos de Estados Unidos e Reino Unido, uhum, eles estão agora com um desconto de 30% sobre as tarifas deles, caramba. disponível até o fim do mês, então bem significativo, Uhum, além de isenção de 100% da taxa de matrícula e também isenção de taxa de acomodação para aqueles que acabarem utilizando as opções deles, né? que legal. E, claro, essas promoções para diversos dessas escolas, eles também estão válidos para esse ano, até para o ano que Uhum, vem. Algumas escolas cobram suplemento de verão, né, naqueles meses no sim, meio do sim. ano, que é de Uhum, alta. Então, eles estão dando isenção também desse suplemento. E bem legal a iniciativa de várias escolas também de ensino online. Então, sim, sem EC, dúvida. dentro dessa promoção, eles estão com a questão da EC virtual, Uhum. e dependendo do número de semanas que for contratado, eles também estão dando algumas semanas de aula online grátis. Ah, que legal. E isso significa que desde o Brasil já pode ativar bem o É. inglês antes de embarcar, A gente fez um né? sorteio recente com eles, a gente tem até um vídeo aqui, se vocês podem procurar depois, que fala exclusivamente dos cursos online da IC. É bem bacana mesmo, vale a pena. Isso. Outra também que tem camp nos dois países, né? Uhum, E que uma presença ali na América do Norte, no Reino Unido, a Stafford House, né? No uhum, Reino Unido eles estão com uma redução de 35% no tarifário deles. Então, mais uma vez, né, super sim, bastante significativo, bom. e a taxa de matrícula deles estão dando 50% de desconto. Que Né? legal, Então acaba bacana. somando bastante. E essa questão de ensino online, estão, para cada matrícula, estão gerando 10 aulas online gratuitas. Que legal, bacana Né? também. Então, uma ótima opção. Tem 3 diferentes cidades no Reino Unido aí com Stafford Uhum, House. Outro grande nome que é a Oxford International, uhum, que eles têm para o Reino Unido uma redução de 20% no valor do tarifário deles, e a matrícula 100% grátis, 100% free. E nos Estados Unidos eles têm uma escola em San Diego, ali estão gerando 25% de desconto também. que bacana. Bem E é bom, significativo, né? Até o fim do e mês. reforçando aqui, pessoal, essas promoções elas tendem a encerrar, elas têm data de encerramento em junho. Obviamente pode ser que a escola por algum motivo, queira estender, né, como aconteceu. Mas, a princípio, esses valores encerram agora em junho. A Yamana perguntou aqui para quais cursos, isso que a gente está falando, todos os cursos de inglês, tá, Yamana? Os valores médios para cursos de inglês. Se você quiser saber mais valores sobre cursos técnicos, superiores, sejam colleges ou higher education, manda mensagem aqui por direct que a gente manda para você um orçamento detalhado. Mais alguma, Ivan? Não, isso aí eu separei essas 3 para não ficar Ah, muito bacana. longo. Não, foi ótimo. Uma outra coisa que é importante a gente falar, de aproveitar a situação, a gente sempre tem falado aqui, faz a matrícula, que não precisa pagar nada por enquanto, que o dólar estava meio instável. Ele segue instável, mas agora é um instável bom, porque ele está caindo bastante, né, Ivan? Se a gente vê, por Verdade. exemplo, 2 semanas atrás, a gente viu no noticiário que o dólar batia 5,70. Hoje ele fechou, se eu não me engano, o comercial, fechou 5,6, né? Por aí. Então, baixou coisa de 60 centavos. Então, 60 centavos é bastante dinheiro. Então, assim, você que está assistindo a nossa live, já tem a matrícula feita com a gente, conversa com o consultor para ver quanto está o seu orçamento atualizado,
porque o dólar deu uma oscilada boa para baixo, né? Então, se você está pensando também em estudar na Inglaterra, nos Estados Unidos, fala com a gente, faz a matrícula. Ivan, explica pra gente também essa questão de fazer a matrícula, se, como na Austrália, precisa pagar alguma coisa inicialmente ou não precisa. No caso desses países, infelizmente, não tem essas facilidades da Austrália, né? Uhum. Que eles permitem a pré-matrícula com total flexibilidade, né? Então, essa análise prévia, ela deve ocorrer antes da gente solicitar a vaga na escola. Sim. Então, essa é a única diferença, né? É necessário já ter muito mais clareza, porque quando a gente solicita a matrícula, eles já consideram como aluno futuro. Então, um eventual cancelamento já geram multas que, infelizmente, ficam para o aluno. Entendi. Só essa é uma pequena diferença, mas as promoções elas estão valendo a pena. Sim, como eu falei, promoção está valendo a pena, o dólar está baixando, então é um bom momento da gente iniciar o planejamento, já começar a pensar em pagamento e tudo mais. Bom, Tem a escolas live... que chegam a deixar iniciar até 2022, né? Caramba, bastante tempo Então, pra frente. Bacana. Bom, Ivan, a gente geralmente faz a live de 30 minutos para não ficar tão longa, já tá dando 39 aqui. A gente teve um probleminha inicial aí, né, durante a live no Instagram, depois voltou. Queria agradecer a sua participação. A gente sabe que você tem, para quem não sabe, né, não conhece o Ivan, tem um filho recém-nascido, super novinho ainda, dá trabalho, a Paty tá cuidando dele lá enquanto o Ivan tá ajudando aqui, tá aqui com a gente. Então, Ivan, mais uma vez, obrigado aí pela participação. A gente volta em breve com mais informações. O Ivan entende muito sobre Higher Education, a gente vai ter uma semana só sobre Higher Education aqui na Hello, e o Ivan vai ser o cara para responder literalmente, porque ele entende muito de Higher Education. Então, Ivan, mais uma vez, obrigado, e a gente se vê em breve aqui na nossa live. Valeu, galera. Um prazer, um abraço, até mais. Pessoal, mais uma vez obrigado, Ivan ainda não saiu aqui, mas mais uma vez obrigado. Só uma correção, ele tem uma filha recém-nascida e um filho bem novinho, né, Ivan? Eu não comentei essa falha. Então, pessoal, mais uma vez obrigado a todos que participaram. Como a gente fez na sexta-feira passada e foi um super sucesso, sexta-feira agora a gente vai ter a live aberta de novo. Tema intercâmbio, vocês perguntam o que vocês quiserem, e todos os estudantes, assim como aconteceu da última vez que 2 estudantes nossos participaram, quem participar ganha a taxa administrativa da Hello. $100 de desconto já assim de cara, só por participar da live. Aí conta como está o planejamento, que tem feito em casa nesses dias. Então na sexta-feira, live aberta, a gente abre e fica aqui meia hora. A última live o Ivan assistiu, era para ficar 30 minutos, durou 57 minutos, tanta gente perguntando, participando. Então foi bacana. Próxima live, sexta-feira, live aberta, vocês aqui participam, vocês mandam a pergunta, participou ao vivo, ganha $100 de desconto na taxa administrativa da Hello. Mais uma vez, obrigado a todos, quem tiver amigos querendo viajar, encaminha essa live para eles, vai ficar disponível aqui no Facebook, no Instagram também, e a gente fica à disposição de vocês para gerar orçamentos para Austrália, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Nova Zelândia. Pessoal, mais uma vez, obrigado, uma boa noite, bom descanso a todos, fiquem em casa e essa situação logo passa e a gente volta a viajar com bastante frequência. Ivan, mais uma vez, obrigado e até mais, cara. Valeu, um prazer. Tchau, pessoal. Até mais.